Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AllTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje, tudo ao vivo aqui à sua disposição, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. A gente vai hoje, quinta-feira, com a edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Para essa nossa jornada de hoje, vamos apresentar os nossos convidados, o Dr. Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS, da Anvisa, ainda não está conectado, mas já estará aqui com a gente nessa nossa conversa, que a gente começa agora. E o primeiro assunto é o seguinte: milhares de manifestantes insatisfeitos com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram ontem em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e pedindo intervenção federal. E além de uma manifestação das Forças Armadas sobre os resultados do pleito. Esses mesmos movimentos ocorreram também aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras cidades do país, e segundo o site Poder 360, os manifestantes foram orientados a não levantarem faixas com o termo intervenção militar e nem usar o nome do presidente Jair Bolsonaro. Professor Vecina, seu olhar sobre esse nosso tema, as manifestações desses grupos bolsonaristas no dia de ontem, em frente aos quartéis, pedindo intervenção militar, federal. Bom, primeiro eu queria confessar que, bom, eu não sou um operador do campo do direito, então não tenho uma opinião abalizada como tem o professor Miguel, a doutora Ivana, o doutor Roberto, mas, de qualquer forma, a sensação que eu tenho como cidadão é que as instituições foram muito estressadas e nós, a população brasileira, permitimos que esse estresse fosse realizado. Eu acho que existem correções que nós vamos ter que fazer na estrutura da sociedade brasileira, estrutura política da sociedade brasileira. Algumas questões vão ter que ser revisitadas na Constituição, vamos ter que ver como é que está funcionando a Procuradoria. Algumas coisas não funcionaram bem. Nós vamos ter que rever o funcionamento destas questões. A democracia, aparentemente, até onde a gente consegue enxergar nesse momento, está mantida. As instituições, aparentemente, estão vencendo essa batalha. Mas, como já foi dito aqui pelos que me precederam, nós tivemos pelo menos 400 mil mortes a mais do que nós teríamos se nós tivéssemos feito lockdown, se nós tivéssemos começado a vacinar na velocidade que nós teríamos condição de vacinar. E o responsável por essas mortes não foi acionado. Agora, com estas paralisações que nós observamos aí, na tentativa de direcionar para um golpe de Estado, pessoas morreram de novo. Né? Riscos estão ocorrendo. Nós tivemos hospitais que ficaram sem oxigênio, porque oxigênio é uma coisa que não tem como ser estocada de 2 em 2, 3 em 3 dias. Os caminhões têm que reabastecer os tanques estacionários. Nós tivemos o caso de muitos pacientes que têm que fazer hemodiálise 3 vezes por semana, porque senão morrem. Eles não têm rim funcionante, precisam se ligar numa máquina 3 vezes por semana. No Brasil, nós temos 140 mil pacientes em hemodiálise.
Mas nós não temos máquina de hemodiálise em 5.700 municípios. Nós temos mais ou menos em uns 600 municípios unidades de hemodiálise. Os pacientes têm que se deslocar para irem realizar a hemodiálise. Muitos pacientes precisam se deslocar para ir tomar seus medicamentos em centros urbanos mais que tenham condição de ter complexidade tecnológica. Então, esses movimentos que foram realizados aí, não, porque nós está garantido o direito de ir e vir não foi garantido. As polícias militares e a Polícia Rodoviária Federal cometeram crime contra a população. Eu não sou um operador do campo de direito, mas eu sei identificar um crime. E aconteceram crimes por parte da Polícia Rodoviária Federal e por parte de algumas polícias militares neste país afora. Governadores que não cumpriram com a determinação do Supremo Tribunal Federal de garantir o direito de ir e vir. Então, eu acho que nós temos que revisitar as nossas instituições, porque elas revelaram algumas fragilidades. Não o suficiente para que nós passássemos a não viver mais no Estado de Direito, mas fragilidades que nós vamos ter que revisitar e a sociedade brasileira vai ter que reformular essas instituições para que, num futuro, isto não volte a acontecer. Então, acho que estamos sobrevivendo, Mauro, mas a um custo bastante elevado para a sociedade brasileira. Olha, minha gente, um motorista atropelou 16 manifestantes ontem num bloqueio na cidade de Mirassol, interior aqui de São Paulo. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas e 2 delas tiveram que ser levadas ao hospital, de acordo com a Polícia Civil. Publicações nas redes sociais mostram um carro cinza arrastando pessoas no capô enquanto passa por cima de outros manifestantes. O motorista, um professor de 28 anos de idade, foi preso em flagrante, tentativa de homicídio, foi encaminhado ao DEIC de São José do Rio Preto, onde deve passar hoje por audiência de custódia. Professor Vecina, o senhor destacou na fala anterior os resultados desses bloqueios, alimentos apodrecendo nos caminhões, medicamentos que não chegam aos hospitais, os insumos farmacêuticos e tudo, enfim, pessoas doentes precisando de tratamento também paradas ali naqueles bloqueios. E uma das consequências, a gente viu na terça-feira, ou na segunda, já não lembro mais, um acidente com um caminhoneiro que bateu num daqueles caminhões que estavam lá no bloqueio, o motorista morreu no local, e esse caso aqui do atropelamento, enfim, então, são inúmeros, uma bola de neve aí que está crescendo. Como é que o senhor avalia todo esse assunto? Bom, eu acho que há muito acordo sobre isso, nenhuma violência justifica qualquer outro ato de violência. Toda violência terá que ser apurada. E por ela, os responsáveis terão que pagar. Pode existir atenuantes, mas a violência é inaceitável. Né? Esse é um ponto que eu acho que é vital. Veja, por que nós estamos aqui falando contra os atos que levam a pensar no nazismo? Porque o projeto de governo dos nazistas incluía matar judeus, matar os não eugenistas. Então, a apologia do nazismo não cabe porque ele é contra a vida. E a Constituição fala que a sociedade tem que ser a favor da vida. Por que a questão da tortura está explícito no arranjo jurídico brasileiro que a tortura é inaceitável em qualquer tipo de circunstância. E nós temos um presidente que fala a favor da tortura. É por isso que eu estou dizendo que as nossas instituições foram esgarçadas. Como é que você pode aceitar que o líder da nação, escolhido democraticamente, eleito, fale a favor da tortura? Quando ele falou a favor da tortura, ainda deputado, ele deveria ter sido punido, cassado.
Porque o que ele estava propondo é que outro ser humano sofresse por alguma razão que ele imaginava correta do ponto de vista dele, desse sujeito ser torturado. Então, esse culto ao nazismo, ao fascismo, está terminantemente proibido, até onde eu entendo o arranjo jurídico brasileiro. A apologia da tortura está proibida, assim como está proibido passar em cima de pessoas, seja em que circunstância for. Então, quem passou, quem atropelou, terá que pagar por isso, da mesma maneira que devem pagar por isso esses caras que retiveram o trânsito, que impediram o direito de ir e vir e que provavelmente também estão dando ocasião a mortes por falta de materiais, por falta de medicamentos. Essa carga de ovos que foram perdidas no Butantan vão significar 1 milhão de vacinas da gripe a menos. Não terá nenhuma consequência? Acho que essas são as questões que nós temos que colocar, Mauro. Professor Gonzalo Vecina Neto, sua despedida bem rapidinho. Eu também quero agradecer muito o fato de ter estado aqui nessa brilhante companhia do professor Miguel, da doutora Ivana, do doutor Roberto, de você, Mauro, né? E dizer para o nosso povo aí que está nos assistindo que o importante é a gente manter a democracia e, se possível, revitalizá-la, revisitando alguns dos problemas que nós vivemos recentemente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Vecina. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia, ao vivo aqui pela UTV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos. 1 e 2. Tchau, tchau. Fiquem aí, não desliguem, espera só um pouquinho.